Salve, salve, torcida tricolor! Hoje eu venho conversar com vocês um pouco para apresentar a cronologia de fatos e acontecimentos dos últimos dias acerca do assunto SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Como todos sabem, faz parte do planejamento do presidente Mário Bittencourt que o Fluminense se torne uma SAF, ainda neste ano de 2025. Pois bem, no último dia 12 de março, no dia do primeiro jogo da final do estadual, nós começamos um movimento fazendo uma panfletagem na porta do estádio do Maracanã e o título do panfleto era "Para que SAF se temos Xerém?". Isso, na verdade, foi no intuito de fomentar o debate e jogar luz na questão, para a gente poder ter um aprofundamento sobre o que é realmente uma SAF, se é uma situação boa ou ruim para o Fluminense. E assim, que fique claro que não é uma questão de ser contra a SAF, mas sim de justamente fomentar o debate e exigir transparência e informações por parte da diretoria do clube para com os sócios e os torcedores. Então, fizemos essa panfletagem no último dia 12, iniciamos esse movimento e a partir de então houve outras manifestações, fizemos um evento aberto logo dias depois para falar sobre alternativas à SAF, para fomentar realmente o debate do que é melhor para o clube, porque simplesmente a diretoria e o presidente Mário Bittencourt não fazem. É um assunto tratado a 7 chaves, fica debaixo do braço do presidente e talvez de mais uma ou duas pessoas. Então, fizemos também em paralelo um requerimento, eu elaborei um requerimento para o Conselho Deliberativo, solicitando, entre outras coisas, que o presidente fosse instado a comparecer em uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para apresentar informações detalhadas sobre o andamento de uma possível SAF no clube. E isso vem acontecendo nos últimos dias. E no último sábado, no dia de ontem, finalizamos a coleta de todas as assinaturas necessárias conforme o estatuto, que são pelo menos 30, para que esse requerimento tenha obrigatoriedade e possa forçar de fato o presidente do conselho a atender aos reclames que lá constam. E o presidente, sabendo disso, muito embora ele esteja chefiando a delegação da seleção brasileira lá na Argentina, nesses últimos amistosos agora da data FIFA, o presidente certamente ficou sabendo e imagino eu que tenha obrigado o presidente do Conselho Deliberativo neste domingo, numa situação inédita na história do Fluminense e do Conselho Deliberativo do clube, fez sair uma convocação neste domingo para uma reunião extraordinária onde um dos temas é justamente uma apresentação sobre a SAF. E isso é muito engraçado porque, além de não ter histórico de convocações do Conselho Deliberativo sendo soltadas, enviadas aos conselheiros num domingo, 2 dias atrás o presidente do Conselho já soltou uma convocação, na verdade 2 convocações para reuniões agora, a ordinária do dia 31 de março, que vai ser realizada agora sobre o assunto da Liga Forte, é a pauta que ele convocou, e uma outra com relação à prestação de contas, onde inclusive está dizendo no próprio documento da convocação que ainda não existem tais documentos para análise dos conselheiros. Então, apenas para cumprir, entre aspas, o estatuto, foi soltada essa convocação também 2 dias atrás, para manter em aberto uma reunião de prestação de contas. E meio que de repente, por coincidência, será? 2 dias depois vem agora, num domingo, essa convocação de uma reunião extraordinária cujo assunto primordial é a SAF. Só que a verdade dos fatos que a gente tem que trazer aqui para vocês é que o presidente ficou sabendo, através dessa movimentação dos últimos dias, que havia um requerimento e que estávamos muito próximos de completar as 30 assinaturas mínimas indispensáveis, coisa que concluímos ontem. E programamos para fazer o protocolo desse requerimento amanhã, segunda-feira, mas o presidente, se achando esperto, ele obviamente deve ter ligado lá da Argentina e solicitado, entre aspas, determinado, melhor dizendo, que o presidente do Conselho Deliberativo fizesse essa convocação. Mas olha, presidente, o requerimento está aqui, tá? O requerimento está aqui, as assinaturas já estão todas aqui, já temos todas as necessárias,
Tá tudo aqui e vai ter do protocolo desse requerimento amanhã na secretaria, independente desse movimento que foi feito só depois de pressionado, né, e vendo que não tinha outra alternativa, tentou se antecipar para parecer que fez de bom grado e por iniciativa própria essa convocação de reunião, o que não é verdade. Então esse requerimento vai ser sim apresentado amanhã, segunda-feira, com todas as assinaturas, até mais do que o mínimo indispensável, porque o requerimento não é pura e simples de uma única reunião para tratar do tema. É um tema que flerta com a eternidade do clube, com a nossa vocação da eternidade, para usar palavras de Nelson Rodrigues. Então não vai ser um PowerPoint de 10 minutos ou uma explicação bonita numa única reunião que vai resolver o assunto. É um assunto que tem que ser amplamente debatido, onde existe a necessidade de que seja tratado o tema dentro do Conselho Deliberativo no primeiro momento, que passe pelas comissões específicas, que passe pela Comissão de Assuntos Legais e Estatutários, também na sequência pela Comissão de Assuntos Econômico-Financeiros e pelo parecer final do Conselho Fiscal. Isso em havendo uma escolha de modelo de SAF e, se aprovado, que ele passe por toda a tramitação necessária e pelos quórums específicos de votação que constam do nosso estatuto. E, por fim, vale acrescentar que o nosso requerimento, além de solicitar o cumprimento de todas essas etapas, seguindo as determinações do Estatuto, a gente apresenta também, presidente, uma sugestão de alteração estatutária para que fiquem mais claras ainda as regras para essa votação, tanto no Conselho quanto numa Assembleia Geral de Sócios, e inclusive também falando de uma possível quarentena, como já existe e como já foi aplicado em outros clubes, para garantir a isonomia do processo de negociação, ainda mais no último ano de gestão. Então o requerimento vai ser entregue amanhã e aguardamos que haja todo o cumprimento integral dele, sob pena de termos que insistir, seja nas esferas administrativas ou eventualmente nas esferas judiciais, sempre tentando e vislumbrando o melhor para o nosso amado Fluminense Futebol Clube. Contamos com a participação e engajamento de todos os tricolores que debatam esse assunto, que estudem o assunto SAF, que se informem sobre isso, porque é uma decisão praticamente irreversível e, como eu já disse, não se trata de ser contra ou a favor da SAF, mas sim de exigir transparência no processo e que a gente tenha acesso a todas as informações e que a gente possa fazer um debate profundo para aí sim tomarmos, dentro das regras do jogo e previstas no nosso estatuto, a melhor decisão para o futuro do nosso Fluminense. Saudações tricolores de coração.